O suporte de vida é o quinto anel da cadeia de sobrevivência em afogamento. Nós vamos ver nos próximos slides, nós vamos ver um resumo desses passos, nós vamos ver os 8 passos do suporte básico de vida, vamos ver um pouco o EPI utilizado, vamos ver também um pouco de equipamento usado no suporte básico de vida, quando parar a ressuscitação, quando não iniciar a ressuscitação, e um pouco de graus de afogamento também relacionado. Nós começamos retirando a vítima de dentro da água, colocamos ela em posição paralela à água, e a primeira coisa a fazer no suporte básico de vida em afogamento é checar a resposta. Perguntar, você está me ouvindo? E isso com a mão nos ombros, olhando para a pessoa, e qualquer resposta que você obtenha, você já sabe que a pessoa está viva e não precisa ventilar nem comprimir, né? Então, a gente já sabe que é um grau resgate a grau 4, no máximo. Bom, ela não respondeu, você passa para o segundo passo, que é acionar imediatamente o 193, ou seja, eu chequei a resposta da vítima, ela não me respondeu, eu tenho 3 possibilidades. Ela pode estar inconsciente, mas está respirando e batendo o coração, ela pode estar em parada respiratória ou em parada cardiorrespiratória. De qualquer maneira, eu preciso acionar o 193 ou o 192. Nesse caso, como a vítima está fora da água, eu posso até escolher o 192 ou o 193. Ambos vão fazer o atendimento. Na maioria do Brasil, o melhor telefone seria o 192, porque é a maioria dos serviços de atendimento do SAMU de área externa. Então, pode ser acionado o 193 ou o 192. Assim que eu chequei a resposta, não obtive resposta, pedi para alguém chamar o 192 ou o 193, eu vou abrir as vias aéreas, como está aí no slide. Eu abro as vias aéreas colocando a mão no queixo, a outra mão na testa, sempre pensando que a melhor posição na praia é você estar de costas para o mar, com a vítima com a cabeça do seu lado esquerdo. Por que isso? Porque depois, a gente vai ver mais adiante, quando você for colocar a vítima em posição lateral de segurança, você já coloca ela voltada para o mar, quer dizer, usando a inclinação da praia, e pode dar a volta e continuar olhando o mar. Então, nós vimos, checou a resposta, não teve resposta, acionei o 192 ou o 193, abri as vias aéreas, e a limpeza da boca nesse momento só se faz necessária se você visualizar alguma coisa evidente, né? Até a dentadura, a gente mantém a dentadura no local, não tira a dentadura, a não ser que ela esteja realmente obstruindo a passagem. E aí eu vou para o quarto passo, que é ver, ouvir e sentir a respiração. Ou seja, eu quero checar se existe respiração. Claro, às vezes na praia ou na piscina, você tem uma certa dificuldade de fazer isso, porque tem barulho, tem vento, né? Então, assim, eu vejo, ouço e sinto a respiração. Tenho certeza que não tem, ou não tenho certeza que não tem, eu vou para o sexto passo, que é aplicar a ventilação. Ou seja, eu vou aplicar 5 ventilações artificiais. Né? Eu posso parar no meio, antes das 5? Posso. Se na hora que eu estou com 3 ou 4 ela me responder, eu paro. Mas o ideal seria 5 ventilações. A gente está assumindo que ela possa estar em parada respiratória ou parada cardiorrespiratória. Tá. Eu fiz essa manobra, eu fiz as 5 ventilações, e aí, imediatamente, eu chequei sinais de circulação. Ou seja, eu estou verificando se ela está me respondendo ou não. O sinal de circulação no suporte básico de vida, ele não é mais checado com a palpação do pulso arterial carotídeo. Ele é checado com a ausência da resposta a essas 5 ventilações. Ela não me respondeu
a essas 5 ventilações, eu assumo que ela está em parada cardíaca também. E aí eu vou pontuar, né? Pego os meus 2 dedos, apêndice xifoide, viro os 2 dedos e vou colocar a mão exatamente ao lado, não em cima do dedo, não mais distante, ao lado e no meio do tórax, como está na figura. Vou entrelaçar as 2 mãos, vou suspender os dedos para não encostar toda a área da mão, eu vou suspender os dedos e aí eu vou usar essa região apenas para fazer a compressão. E braço erguido. Eu vou usar o peso do meu corpo em cima do tórax da vítima. E sempre observando que eu não sei quanto tempo eu vou ter que fazer ventilação e compressão nessa vítima. Então, quanto menos esforço físico eu fizer, mais efetividade, mais tempo eu vou conseguir e melhor efetividade. Então, assim, claro que a gente começa, às vezes, conseguindo suspender os dedos, colocando só essa parte, o cotovelo estendido, certinho, tudo certinho, mas ao longo da ressuscitação, às vezes a gente acaba relaxando, cansando, então é normal um certo erro nessa área aí. Tá? Em relação à relação, todo mundo pergunta muito, né? A relação ventilação-compressão. A relação com um socorrista e com 2 socorristas para todos os tipos de ressuscitação, ela é de 2 ventilações para 30 compressões. No afogamento, em crianças, intoxicação exógena, nas causas de parada cardiorrespiratória de origem respiratória, onde houve falta de oxigênio, onde a parada do coração foi eminentemente por falta de oxigênio, ela nos permite fazer uma relação de 2 para 15 com 2 socorristas. Isso não quer dizer que eu vou chegar aos 2 socorristas e começar 2 para 15. Não. Vai chegar um socorrista líder que vai assumir essa ressuscitação e ele vai, então, praticar 2 para 30 durante 1 ou 2 minutos. Assim, o outro socorrista vai entrar na ventilação ou na compressão, dependendo da combinação. Por que isso? Porque é muito comum, quando você chega a 2 pessoas para fazer o procedimento, que haja uma certa confusão. Então, ela é mais efetivamente bem feita se for feita por um socorrista inicial, logo no início, e assim adiante assumirem os 2 socorristas e se alternarem. Quando, no suporte básico de vida, nós vamos parar essa ressuscitação, esse esforço de ressuscitação. Nós temos 3 possibilidades para parar. Se nós estivermos exaustos e não houver mais ninguém que possa nos substituir, e isso é muito comum em ambientes de praia, de piscina, onde tem mais gente, que eu possa pegar alguém e ensinar na hora como fazer. Faz assim, faz assado, e continuar e dar mais continuidade à ressuscitação. Mas se eu tiver num local isolado, numa praia isolada, numa cachoeira isolada, num local onde só tenha eu como socorrista, ou 2 pessoas como socorristas, e se nós estivermos cansados, nós paramos a ressuscitação. Então, essa é uma razão de parar. A segunda é nós conseguimos êxito na ressuscitação. A vítima voltou a respirar. Então, se ela voltou a respirar, ela está batendo. Então, eu paro a ressuscitação. E a terceira, ao chamar o 192 ou 193, a chegada desse socorro avançado, você poder entregar essa vítima ao socorro avançado e deixar que eles tomem conta dessa situação. Então, são 3 razões. Vocês não me viram citar razões que são muito comuns no local de APH, no local de atendimento, onde uma pessoa fala, não adianta mais, não precisa fazer mais, está com midríase paralítica. Todo mundo que para tem midríase paralítica. Então, esse caso ficou muito tempo embaixo d'água, 30 minutos, não adianta mais. Então, não existe essa possibilidade. Só existem essas 3 possibilidades pontuadas nessa figura. E a cada tanto de tempo, a cada 5 ciclos ou 2 minutos, você vai fazer uma parada estratégica para reavaliar se a respiração voltou. Ou seja, eu fui bem sucedido?
Então, qualquer sinal motor, né, mexeu um braço, balançou a cabeça, mordeu, virou os olhos, piscou, qualquer coisa que eu tenha, qualquer resposta motora significa que ele deve ter voltado à respiração. Existem casos de exceção, mas são exceção. Normalmente, a resposta motora significa voltou. Ótimo. E caso eu tenha dúvida, eu vou parar a cada 2 minutos ou 5 ciclos de 2 para 30 ou 2 para 15 para reavaliar a respiração. E tá ouvindo? Voltou a respirar? Não. Então, eu vou dar a ventilação. Não voltou, não está me respondendo a ventilação, ou seja, não tem resposta motora, sinais de circulação, então eu vou continuar com pressão. Quais os casos, né, que a gente não ressuscita? Ou seja, quais são os casos, afogamento, como a gente está falando, grau 6, que é o pior cenário possível, que a gente não ressuscita, a gente decide não ressuscitar? Todos os casos em parada cardiorrespiratória, onde houver decomposição corporal, falta um pedaço de nariz, de orelha, está inchado, está fedendo, tem deformidade, quer dizer, todos os casos que a gente percebe claramente que já existe muito tempo de parada cardiorrespiratória. Rigor mortis, ou seja, rigidez cadavérica, a pessoa está dura, ou seja, houve uma parada já há mais de 1 hora. Livores, se a pessoa está naquele ponto onde ela estava depositada na água ou boiando, se na parte inferior existe um depósito de manchas do cor violeta, né? Isso significa que já a hemoglobina já impregnou aquela área, já coloriu aquela área, que existe uma morte já há mais de 1 hora. E mais de 1 hora de busca de uma vítima em submersão. Então, afundou alguém, eu vou começar as buscas por esse alguém. Quando chegar a 1 hora, eu já não estou mais buscando uma vítima, eu estou buscando um cadáver. Então, esse é o limite que a gente traçou, e a gente traçou esse limite por conta de um caso, né? Existem vários casos, mas esse caso é mais emblemático, foram 66 minutos embaixo d'água, uma água a 6 graus, 66 minutos embaixo d'água, e essa vítima foi ressuscitada com sucesso, sem sequelas. E existem vários outros casos, né, no próprio Centro de Recuperação de Afogados do Rio de Janeiro, existem casos de 22 minutos, sem sequelas, e outros casos com sequelas, com recuperação com sequelas. O caso mais emblemático foi com 44 minutos de submersão, ressuscitado com sequelas. Mas a gente não tem como, no APH, nesse primeiro atendimento, entender e saber ao certo se essa vítima vai ressuscitar, se ela vai ressuscitar sem sequelas ou com sequelas. Então, a gente traça essas 4 possibilidades únicas de não ressuscitar, não iniciar uma ressuscitação, no caso constatado uma parada cardiorrespiratória. Assim, se a gente tiver uma chance em 100 ou uma chance em 1000 de uma pessoa sair sem sequelas, já está valendo a pena. E é importante a gente entender também que todo o suporte avançado de vida, ele deve ser feito no local. Ou seja, essa ideia de que a ambulância vai chegar e vai pegar essa vítima, botar dentro da ambulância e levar para o hospital em parada cardiorrespiratória, essa ideia é uma ideia fictícia, falaciosa, né? A melhor chance que o afogado tem de ser ressuscitado, esse grau 6, ou o próprio grau 5, é no local. Ou seja, tudo que você puder fazer no local, você deve fazer na areia. Então, eu não levo o paciente à sala de trauma, eu não levo o paciente à ambulância. Eu levo a ambulância ou a sala de trauma ao paciente. Essa é o atendimento ideal. Nem sempre é possível. Você está numa situação de naufrágio, você está numa situação de tempestade, e às vezes não é possível, né? Mas, via de regra, como protocolo, o ideal é nós nos prepararmos para fazermos tudo do suporte avançado de vida na praia, no local, dar seguimento ao suporte básico de vida, não haver interrupções. Essa é a maior chance que o afogado tem. Então, resumindo, grau 6, né? Basicamente,
são 7 passos, né? A gente fala 8 passos, por quê? Porque o primeiro passo é aquele que você fez antes de entrar na água, é a sua segurança. Então, em geral, o suporte básico de vida em afogamento tem 8 passos, porque o primeiro foi avaliar a cena, entrar ou não na água é uma decisão, a gente já viu em outros capítulos dessas aulas. Então, aqui a gente tem um pouco do básico, do resumo do grau 6. A primeira coisa é, checou a resposta. Não obteve resposta, aciona 192 ou 193. Hiperestende o pescoço, abre as vias aéreas, veja, ouça e sinta a respiração. Não tem respiração, 5 ventilações iniciais no afogamento. Não houve resposta a essa ventilação, você localizou o apêndice tifoide, virou e começou 30 compressões. Então, 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 2 minutos ou 5 ciclos. Parou novamente para reavaliar a respiração. Ah, não tem ventilação. Vou continuar a ventilação. E aí, após ser bem sucedido na ressuscitação, ou se não houve necessidade de ressuscitar, a gente vai ver um pouco os outros graus de afogamento mais adiante, em outro vídeo, a gente coloca em posição lateral de segurança. E veja que a posição lateral de segurança é a vítima paralela à água, com a face voltada para a água, o guarda-vidas ou o socorrista por trás da vítima, onde lhe permite continuar olhando o mar e aguardando o 192, 193, que foi chamado para vir atender e fazer o resto da assistência profissional. Por que a posição lateral de segurança é sobre o lado direito e por que é importante para a vítima de afogamento estar em posição lateral de segurança? A vítima de afogamento, lembra, ela engole muita água, ela engole ar, ela se alimentou 3 horas antes do afogamento, então é comum o vômito. Então ela está ressuscitada, mas ela pode vomitar. E se ela vomitar, não quero que ela aspire, piore o quadro de afogamento. E por que o lado direito? Porque o lado direito é normalmente o mais afetado no afogamento. Então a gente coloca ele para lá, para baixo, sacrifica esse lado direito em prol de uma melhor ventilação do pulmão esquerdo. Durante o socorro do suporte básico de vida e afogamento, nós temos alguns equipamentos muito simples que protegem o socorrista, né? Servem como uma barreira de proteção ao socorrista, ou que facilitam o socorrista a trabalhar, ou até que beneficia mais ao afogado atendido. E nós vamos ver rapidamente isso. Primeiro, a pocket mask, a máscara de bolso, aquela máscara que é utilizada para fazer a ressuscitação cardiopulmonar no grau 6. Essa máscara, ela pode ser usada com uma figura, como essa figura em verde está mostrando. Você pode usá-la para adultos e para crianças. Ela tem transparência, então você pode ver se existe algum alimento, algum objeto, alguma coisa ali. Ela tem um filtrozinho inspiratório, uma válvula, um filtro que filtra um pouco o ar expirado da vítima. Ela tem também uma válvula expiratória que permite que a vítima, ao expirar, que não saia direto na sua boca. Então, ela evita um pouco o contato direto do ar expirado da vítima com a sua respiração. E ela permite também que você faça essa ressuscitação, essa ventilação por trás da vítima. E ela adapta muito bem ao uso na ressuscitação cardiopulmonar. Eu gosto muito, prefiro até no suporte básico de vida e até às vezes no suporte avançado de vida inicial, usar a pocket mask ao invés de usar o ambu e a máscara como está aí, ou a máscara oronasal com a bolsa autoinflável como está aí na figura. Eu acho ela mais confiável, a gente tem mais na mão o paciente e a ventilação. Tá?
Então, esse é um mecanismo, esse é um equipamento muito importante. É importante se você tiver uma luva de procedimento, não precisa ser estéreo, né? Um óculos, uma máscara, para evitar ou para reduzir a transmissão de doenças infecciosas, doenças que possam estar no ar ou possam passar, né? Isso reduz é uma barreira de proteção ao socorrista. A outra coisa importante é, se você tiver disponibilidade, entender como funciona um cilindro de oxigênio, né? Não é bala de oxigênio, é um cilindro de oxigênio, ele tem a cor verde representando o oxigênio, e ele tem alguns componentes que são muito importantes. Ele tem uma válvula, né? Um regulador ali de fluxo, um cilindro. O cilindro com oxigênio, ele tem uma válvulazinha que você encaixa no cilindro. Ele tem, essa válvula possui um manômetro que diz quanto de ar, quanto de oxigênio contém líquido ali dentro daquele, qual a pressão, e pela pressão você infere se ele está cheio, no metade ou vazio. Você tem essa válvula, que ela tem uma manopla que ela encaixa, que ela aperta ali no cilindro, e você tem uma outra manopla que você abre ou fecha o cilindro. E ainda tem um outro manômetro, que é um fluxômetro, que funciona para você dosar quanto de oxigênio que você quer dar à vítima. Então, você pode dosar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 litros de oxigênio. Então, se você estiver usando um catéter nasal, você pode usar 5, 6 litros. Não adianta usar mais, que não vai ter benefício. Se você estiver usando uma máscara de oxigênio num adulto, 15 litros por minuto. Se você estiver usando uma máscara numa criança, 10 litros por minuto é o suficiente. Então, isso permite você economizar. Um cilindro como esse, que tem 400 litros, e se você usar 15 litros por minuto, ele dura 22 minutos. Então, assim, se o socorro não vier, se você estiver usando o oxigênio, né, e o oxigênio a gente usa como? No grau 6, depois que você estabeleceu todo o cenário de ressuscitação. E aí, se você tiver a oportunidade, aí sim você enriquece esse ar que é feito através da máscara com esse oxigênio. Não antes. Então, assim, eu só vou usar o oxigênio numa RCP, num socorro básico de vida, no momento em que tudo estiver sob controle, ou seja, a ventilação está sendo bem feita, a compressão está sendo bem feita, então aí sim pode entrar o conjunto de oxigênio para enriquecer esse ar que é ofertado no boca a boca ou no ambu e máscara. Nos outros graus de afogamento, no 5, normalmente você não tem tempo de usar o oxigênio. No grau 3 e 4, você vai precisar de 15 litros por minuto e uma máscara de oxigênio. No grau 2, 5 litros por minuto, catéter nasal, e no resgate grau 1, você não usa oxigênio. Então, ele é importante, mas não é fundamental. Como a gente sempre está repetindo aqui, o fundamental é você fazer o básico. Isso é que dá a possibilidade do socorro avançado chegar com mais equipamentos, com mais ferramentas, para então dar maior chance. Mas essa continuidade é fundamental. Bom, fizemos todos os processos, entendemos a classificação, fizemos a ressuscitação, tratamos o grau de afogamento, e agora chegou a hora, eu como socorrista, tenho que decidir, né, se eu vou liberar a vítima para casa, né, se eu vou dizer assim, olha, pode ir para casa, não tem problema nenhum, se eu vou liberar ela com a recomendação de acompanhamento médico, ou se eu vou chamar o 192, 193. Às vezes, casos óbvios de ressuscitação do grau 5, grau 6, grau 3, 4, são óbvios, né, que precisa chamar a ambulância. Mas a maioria dos casos de resgate na praia são casos que não precisam de ambulância. E a gente precisa ter um pouco de certeza. O que fazer? Chama a ambulância, não chama a ambulância? Digo para a pessoa ir para casa, não tem problema. Digo para ela procurar o médico. Então, nós dividimos essa decisão em 3 tipos
de decisões. A primeira é aquela que você pode liberar sem maiores recomendações, ou seja, a pessoa está respirando bem, está falando sem dificuldade, não tem doença associada nenhuma, não toma medicação, quer dizer, ela está rígida ali. Essa pessoa pode ser liberada para casa. A segundo caso é aquela vítima que eu tenho que recomendar. Eu posso liberar, eu não preciso chamar a ambulância, mas eu preciso que ela procure um médico depois para ser acompanhada. São aqueles casos com resgates, com pequenas queixas, ou seja, eu fui feito um resgate, mas eu estou com dor de cabeça, eu tô com diarreia, eu estou com alguma queixa pequena que não é grande, não é importante, mas isso vai precisar de alguém me acompanhando, né? É o grau 1, por exemplo, que eu vou liberar depois de observar. Deixa acalmar a respiração, deixa acalmar o pulso. Será que ele é um grau 1 mesmo? Será que ele vai tranquilizar a respiração e a frequência do coração? Vai. Então, eu posso liberar, né? Mas, assim, imagina esse grau 1 com uma luxação escapulohumeral, com um anzol no pé, com alguma outra coisa pequena que eu vou precisar que ele procure assistência médica. Talvez não precise chamar uma ambulância para um anzol, uma pessoa que se afogou e está com um anzol no pé, ou se cortou com uma linha de kite surf, ou alguma coisa, às vezes, pequena, que não justifica uma ambulância, mas justifica que recomendar a ele que procure um médico para ter um acompanhamento. E o último caso é aquele que a gente precisa acionar 192, 193. É necessário que ele seja avaliado a nível hospitalar. Esses são o grau 2, 3, 4, 5 e 6. Qualquer paciente que, por conta do trauma ou da doença, impossibilite ele de andar sem ajuda, ou seja, eu não posso mandar um camarada que não consegue andar, né? Eu não posso mandar ele para casa. Qualquer paciente que perdeu a consciência, mesmo que subitamente, né? Eu tive uma síncope, isso pode ser uma crise convulsiva, então eu tenho que mandar esse paciente para o hospital para ser avaliado. Qualquer paciente, claro, que precisou de uma respiração artificial, de um boca a boca ou de uma compressão. Esses pacientes não podem ser mandados para casa, mesmo que ele esteja na melhor condição possível. Ele é um paciente que pode ter uma fratura de costela, ele pode evoluir com pneumotórax, esse doente tem que ser avaliado no hospital. Né? E qualquer paciente com suspeita de doença grave, né? Ele tem uma possibilidade de um infarto, uma lesão de coluna, uma crise convulsiva, ele teve uma crise convulsiva, ele tem falta de ar, ele tem uma intoxicação por droga, quer dizer, qualquer comorbidade, qualquer alteração que eu esteja na dúvida, eu vou chamar a ambulância e vou pedir que ele seja avaliado no hospital.